Então, crianças, vamos dar continuidade aí ao nosso estudo de Química. Vamos falar hoje de mais dois módulos, módulo 2, módulo 3. Se der, resolver algumas questões, tá? Nesse primeiro momento, a gente tem que lembrar muita coisinha, então tem coisas que eu preciso relembrar para vocês, para que a gente possa ter uma interatividade mais à frente. Isso não quer dizer que o que está sendo postado aqui para vocês não seja algo que você já conheça, porém, tem coisas que a gente precisa estar relembrando e é o que eu vou trabalhar com vocês nesses primeiros 3 módulos aí, módulo 1, 2, 3. Vitória Ribeiro. Então, vejam, a gente falou sobre a parte de matéria, definimos, vimos o que é corpo, falamos de substâncias, relembramos um pouco sobre os fenômenos, né, fenômeno químico, fenômeno físico, deixei aí de atividade para vocês, atividades propostas relacionadas a esse conteúdo, e hoje eu quero dar continuidade falando de mudanças de estado físico, tá? Aquele conteúdo a gente vai falar de fusão, de ebulição, a gente vai ver aí essas temperaturas, as mudanças bruscas, né? Vamos trabalhar direcionado aí com as interatividades moleculares, né? Relembrando aí que os átomos, eles têm movimentos, não apenas o cinético, né? Mas eles têm um movimento de translação, de rotação. Então, nós temos aí alguns fatores a ser lembrados, né? E alguns a serem adicionados para vocês, tá ok? Vou postar aqui o meu material. Tem 20 alunos aqui na sala. Amanda Beatriz, tá a Ana Clara, tá a Ana Clarice, tá a Duda, né, que eu acredito que é Eduarda Barros, Felipe Dudman, o Anderson, Isaac, a Isabelle, João Gabriel, Josiel, Camille, Loren, Maria da Glória, Maria Eduarda Carvalho, bom dia, Mariana, Rebeca Borges, Sérgio, Simires e Vitória Ribeiro. Crianças, o ideal é que vocês ligassem as câmeras, né? A gente vai sempre ficar assim, puxando vocês, tá? Para que vocês tenham interatividade. Quando eu olho para vocês, eu consigo decifrar se tem algum aluno com alguma dificuldade, com algum problema, tá? Então, o ideal é que todos liguem a câmera, tá ok? Vamos lá, vamos prosseguir. Nosso tempo é ouro. Como nós combinamos nas aulas passadas, eu não vou parar aqueles 10 minutos, não, tá? Vou continuar, e aí eu vou terminar a aula 10 minutos mais cedo, porque eu continuei, né, naquela questão do intervalo, né, de uma aula para outra. É isso aí, Camille. Gostei. A iniciativa é tudo. Então, vamos aqui. Deixa eu alternar ele com todos vocês. É isso aí. Aí, ó, tô gostando de ver. É isso aí que importa pra gente. Deixa eu fazer isso aqui, pronto. Módulo 2, tá? Frente B, módulo 2. Você que tem o material. Agora deixa eu voltar para aí e espelhar ele para vocês. Estão todos aí a observar? Já dá para ver? Agora eu já não vejo vocês, tá? Então, a gente fala dos estados físicos, nós lembramos dos 3 estados físicos que nós já conhecemos, que é o estado sólido, líquido e gasoso, né, da matéria. E o plasma, gente, o plasma, infelizmente, ele não é trabalhado no ensino médio, né, até porque no Enem não se fala de plasma, ele é o 4º estado da matéria, ele está relacionado aí a íons no estado gasoso, uma interatividade muito mais rápida, justamente porque o estado gasoso é muito mais energético, e nós sabemos disso, né? Ou está no estado onde as partículas estão mais afastadas uma das outras, não tendo aquela interatividade, uma reação direta. Tá? Então, o estado de plasma é esse que eu acabei de falar para vocês. Me dê um exemplo aí, professor, a chama, né? O magma, então está relacionados ao plasma. Ok? Iniciando aqui os estados que nós já conhecemos, né? Aqui, ó, na natureza, a relação entre os 3 estados, sólido, líquido e gasoso, a interatividade deles, lembrando que eu estou falando da água aí, né?
a interatividade deles está totalmente relacionada com suas partículas e os movimentos que suas partículas são capazes de fazer, né? Porque nós temos um movimento ou energia chamada energia potencial e nós temos a energia cinética. Então, quando eu estou falando dessa natureza, quando eu estou falando da natureza do estado sólido, líquido, gasoso, eu estou falando de interatividade entre as partículas. Essas interatividades, elas podem ser mais coesas ou menos coesas, no caso, quando está havendo a passagem desse estado físico. Então, tem alguns fatores que são relevantes em relação a isso. Quando eu falo, por exemplo, de energia potencial, eu estou falando especificamente do tipo de ligação que está acontecendo, ou da ligação acontecendo na reação. Então, essa energia potencial, ela é muito relacionada com o tipo de interatividade. Se é uma ligação forte, por exemplo, eu terei uma energia potencial baixa. Ah, mas por que é forte ter energia potencial baixa? Justamente para facilitar essa passagem, né, do estado para o outro, assim que essa partícula, essa matéria, venha absorver energia. Porque nós sabemos que as passagens, que nós chamamos de passagem direta, são aquelas onde eles vão absorver energia. E se há essa absorção, nós estamos dizendo que é um processo endotérmico, né? Está absorvendo. Aí nós vamos relembrar aí a parte da termodinâmica, termoquímica, onde se eu absorvo, eu vou ter um ΔH positivo, né? Um ΔH maior que zero. Isso nós trabalhamos na nossa época ali de segundo ano. Ah, não, de primeiro ano, né? Quando a gente trabalhou em termoquímica. Enfim, a cinética, a energia cinética, ela estuda o movimento dessas partículas. Então, vamos levar em consideração uma aproximação, né, das partículas no estado sólido, estão bem próximas, né? Professor, elas se movimentam, mas de maneira bem diminuta, não é? Por quê? Porque está uma alta aproximação, né? Então, essa alta aproximação está favorecendo muito mais a energia potencial do que propriamente a cinética. Mas tem algo importante que vocês precisam relembrar, é que essas partículas, elas não têm apenas esse movimento cinético, eles também têm outras movimentações, outros tipos de interações para poder receber ou liberar suas energias. Então, nós temos o movimento de translação, né, dos átomos, nós temos o movimento vibratório dos átomos, e nós temos o movimento de rotação dos átomos. Então, a vibração, ela acontece no próprio eixo, né? Eu tenho aqui a molécula que vibra as suas ligações, especificamente o da água. Eu vou dar um exemplo para vocês, bem prático, do cotidiano. Quando você coloca a pipoca no forno micro-ondas, né, o movimento que está acontecendo ali numa pequena gotícula que tem na semente da pipoca é um movimento de vibração. Então, ocorre essa vibração, vai haver a interatividade com as ondas existentes lá no micro-ondas, e aí vai ocorrer a absorção dessa energia e, consequentemente, a vibração, e aí a pipoca, né? Aí você põe para dentro. É assim que funciona. Tá? Então, eu quero iniciar mostrando aqui as interatividades que eu acabei de falar para vocês. Esses aí, ó, essas interatividades, elas estão relacionadas aí com o movimento de vibrar, né? Ó, o movimento de vibração, ela está vinculada aqui com os ligantes, né? Como se eu estivesse fazendo uma relação direta aqui. Vou classificar aqui como sendo uma molécula de água. Estou classificando aqui como sendo uma molécula de água. E aqui os ligantes, né, a aproximação aqui com o oxigênio, os hidrogênios, eles começam a vibrar com movimentos, ó, vocês veem como se fosse aquele polichinelo, né? Fazendo aquele polichinelo. Tem outros de elasticidade, mas ele está muito mais vinculado a partículas muito mais complexas. Mas isso não quer dizer que não seja um movimento relacionado aos átomos, tá? Quando a gente fala de rotação e translação, a rotação, ele está girando no próprio eixo. E com isso, está havendo a relação de energia liberada ou absorvida, né? E tudo isso, crianças, está relacionado às mudanças do estado, às mudanças de estado físico. Só volto a relembrar vocês que dizer que é endotérmico é porque está sendo absorvido. Eu vou precisar absorver, e aí a gente viu que tem partículas, né, que tem, por exemplo, sais, que eles se solubilizam muito mais em altas temperaturas, né? Então, são os que nós chamamos de processos endotérmicos, e não é diferente aqui nesse nosso conteúdo. Então, esse daqui é o de rotação, né? A rotação dele é no próprio eixo, e o de translação não é diferente, né? Isso daqui pode acontecer nos 3 estados, né? Dificilmente vai acontecer no estado gasoso, até porque no estado gasoso, a cinética, o movimento é mais livre, né? Então, o movimento mais livre permite que as partículas estejam mais soltas
e que os choques perfeitos nas formações de novas moléculas sejam mais eficientes. Tudo bem? Oi? Oi, Isa, tudo bem? Elaine, tudo bem? Elaine tá ali, toda de máscara chique. Então vamos aqui, vamos prosseguir. Vamos lá para o estado sólido. Porque nós temos o estado sólido, nós temos o estado líquido, nós temos o estado gasoso. O estado sólido ele tem particularidade porque ele tem a sua forma definida. Como assim? Quando uma molécula ou um aglomerado de moléculas entra no estado sólido, o que foi que aconteceu? Ele está liberando a sua energia para poder permanecer lá. Todo mundo já ouviu falar daquela história de que gelo queima. Ah, eu me queimei com gelo. Né? Parece assim uma contradição, não é isso? Mas é verdade. Ele está liberando energia. Quando você se aproxima de um bloquinho de gelo, você consegue sentir a energia que ele está emanando. Tá? Então, isso está relacionado ao estado sólido. A água, especificamente, ela tem uma relação de estado sólido um pouco mais diferente em relação aos outros. Quem nunca encheu a garrafa demais, até a ponta, né, até a boca da garrafa, colocou no freezer ou no congelador, e de repente a garrafa estourou, justamente porque a água, ela tem essa diferença em relação aos outros materiais. A água, ela tem a expansão, ela forma estruturas de expansão, uma estrutura hexagonal. E essa estrutura hexagonal é que, por exemplo, permite que um iceberg de 500 mil toneladas não afunde na água, né? Justamente por essa estrutura, a estrutura hexagonal, que permite espaços onde gases, o próprio oxigênio, né, possa ficar presente ali, diminuindo a densidade, né, que foi justamente uma das propriedades que nós trabalhamos aí lá no módulo 1, né, a densidade. Então, prosseguindo aqui sobre o estado sólido, ó, o estado sólido, as partículas vibram em baixas velocidades, possuindo, assim, baixa energia cinética. Foi o que eu falei para vocês. Eles estão bem próximos, né? Então, ele não tem como se movimentar. A gente, 6 horas da manhã, há um ano atrás, né? 6 horas da manhã, pegando o busão para ir para a escola. Não tem como se movimentar, você está aqui em contato direto. Óbvio que você não vai ficar estático. Óbvio que não tem essa estática, como falei para vocês. O estado sólido tem que liberar a sua energia. E vai liberar a sua energia de que sentido, professor? Fazendo um movimento de vibração. Vai vibrar, né? Então, esse estado sólido está favorecendo muito mais a energia potencial, que vocês veem isso na física, tá? Vou dar um exemplo de energia potencial. Uma rocha de 100 toneladas no pico da neblina, que ela fica parada ali, ó. O vento passa, ela não balança, ela permanece estática, justamente porque a energia potencial propicia isso a ela, tá? Mantém ali a sua estrutura. Então, a ligação direta no estado sólido está vinculado muito mais à energia potencial do que propriamente a cinética. Como eu falei, isso não quer dizer que a cinética não esteja funcionando, ela só é diminuta, ela só é diminuída. Não é isso? Então, a gente olha para o estado sólido e veja aí como ele é bem compactado, né? Ele tem forma definida, né? Aqui você nota as partículas muito próximas, né, da sua formação. Isso daqui, ó, você olha para essa estrutura, eu lembro disso daqui, do NaCl. O NaCl é um cubo perfeito, né? Lembra que eu perguntei para vocês sobre misturas homogêneas, onde a gente poderia fazer a relação entre sólidos e sólido, né? Sólido e sólido, onde eu até dei o exemplo aí do sal refinado e do açúcar refinado, onde se a gente faz a mistura, a olho nu é impossível definir quem é sal e quem é açúcar. Só que se eu uso um aparelho, eu vou identificar facilmente aí os formadores daquela mistura, justamente porque o cubo, né, esse cubo perfeito que eu verifiquei, está relacionado ao NaCl. Só que você está falando isso? Porque quando a gente está falando de cristais, a gente vai entender que a estrutura cristalina, né, das ligações, especificamente, está vinculada com a interatividade dessas partículas, né? Já o açúcar, que é amorfo, né, ele tem uma interatividade um pouco diferente, tá? Ele não tem uma forma definida, mas isso não quer dizer que ele não possa assumir uma forma, que é uma das características relacionadas a esse estado. Tudo bem? Então, nós vamos ver agora bem aqui, ó, deixa eu só voltar. Essa parte dos sólidos deu para lembrar, não deu? Deu para lembrar essa questão de ter forma definida, de que não há necessidade de
de haver aí a junção com outras matérias para poder produzir uma forma. Então, quando ela está no estado sólido, a sua forma é definida. Diferente quando está ocorrendo a passagem do estado sólido para o líquido, que é a nossa chamada fusão. Conhece muito bem, não, Rebeca? Vocês conhecem muito bem isso daí, tá? Então, retornando aqui, vamos para o estado líquido, não vamos perder tanto tempo, não. Bora lá para o estado líquido. Fazer esse movimento translacional confere o estado líquido de forma variável. O que é isso? Ele assume a forma onde ele está sendo depositado. Você colocou água na garrafa, quando ele vai para o estado sólido ou mesmo, sem que você coloque para congelar, ele está assumindo aquela forma da garrafa. Não é, ó? Ele tem um movimento de translação. Por que está ocorrendo esse movimento de translação, moço? Porque está diminuindo aí a energia potencial. Né, ocorre a diminuição da potencial, fazendo com que ele fique um pouco mais livre. Então, o que é que acontece aí no estado líquido? A energia cinética, ela começa a aumentar em relação à energia potencial. E como a ligação existente, lembra que a ligação existente na água é a chamada ligação de hidrogênio, não é isso? Ó? Ligação de hidrogênio, acho que vocês vão ver isso com dos anjos. Ligação de hidrogênio é uma interação forte, não é? A interação forte. É só você lembrar que a água ferve a 100 graus. Né? A água ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso a 100 graus, justamente porque tem essa interatividade forte. Então, é um dos fatores vinculados aí até a relação dessa mudança de estado assumir formas variáveis, tá ok? Então, a grande aproximação entre as partículas torna um líquido praticamente incompressível. O que é isso? Né? Isso daí é outra propriedade que nós vimos da matéria, né? A matéria é comprimível, eu consigo comprimir a matéria, né? Consigo comprimir, consigo esticar, né? Ela tem elasticidade. Então, quando ela está próxima demais, ela não vai ter essa questão. E aí eu vi o Christian falando sobre dilatação dos sólidos e dos líquidos, né? Então, isso daqui é um fator importante. E eu até dei um exemplo na unidade Bela Vista sobre a gasolina. A gasolina, há mais ou menos 10 anos atrás, quem trabalhava com venda de gasolina, eles tinham que fazer todo um aparato para não ser roubado. Como assim? Eles alugavam os caminhões, né, aqueles caminhões tanque, e eles tinham que verificar se tinham espaços abertos dentro do tanque, justamente porque existe o que o Christian vai falar para vocês, que é a dilatação dos líquidos, né? O líquido, com o aumento da temperatura, ele vai dilatar, né? Quem nunca ouviu falar, eita, eu estou andando só no cheiro, né? Meu carro está só no cheiro, está na reserva só no cheiro. Justamente porque está ocorrendo a dilatação da gasolina, do combustível. Quando ocorre a diminuição da temperatura, esse líquido vai voltar para o estado de mais aproximação, né? Porque ele está assim, liberando o seu gás, mas ele volta para o estado de mais aproximação e fica retido em espaços dentro do tanque. Então, o empresário que comprou esse combustível, ele não está recebendo o que foi combinado, né? Então, esses motoristas, né, muito sábios, assistiram a aula de química e física todinha, eles lembravam dessa questão e ganhavam dinheiro por fora vendendo combustível para outras pessoas. É desonestidade, né? Usando a ciência aí para desonestidade. Mas, na relação aí da questão do líquido, né, ó, pois é necessário uma pressão muito elevada para produzir uma redução de volume muito pequeno. Aqui, quando eu vou para o líquido, né, eu também vou notar que a densidade dos líquidos, especificamente na mudança, ela também vai diminuir, né? Vai haver a diminuição. E essa diminuição de densidade também está vinculada com o distanciamento das partículas. Né? Então, é como se eu perguntasse para vocês quem é mais pesado, 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão. Né? A unidade quilo é a mesma para cada um. Né? Mas quem tem maior densidade, mesmo tendo uma massa parecida, óbvio, quem vai ser mais denso é o chumbo, né? Que aí está relacionado com a aproximação de suas partículas. Tudo bem? Então, aqui, ó, deixa eu apagar aqui, que ficou na frente, né? Deixa eu só dizer para vocês, os líquidos, eles assumem, né? Já falei isso, mas eles assumem aí onde eles vão ser depositados, tem essa relação, né? E aí a gente nota o distanciamento vinculado ao aumento da cinética e diminuição da energia potencial, movimentos vibratórios, movimentos translacionais e rotacionais estão aí
trabalhando de maneira absurda, né? Quando a água começa a evaporar, ocorre o que nós chamamos de convecção. O que é a convecção? Ela vai começar a mudar do seu estado líquido para o estado de vapor. Lembrando, vou falar disso, existe a diferença entre vapor e gás. Por que eu estou falando isso? Porque o nosso próximo módulo fala disso daqui. Então, vapor e gás são distintos, tá? Tem características até próximas, mas são distintos. E nós vamos verificar quando estivermos falando de gráficos de aquecimento. Tudo bem? Alguma pergunta sobre o estado líquido? Alguma pergunta? Nenhuma? Tá de boa? Tá dando para lembrar? Vamos continuando aí. Estado gasoso. Estado gasoso é aquele estado livre, né? Aquele estado onde as partículas estão distanciadas. E se é gasoso, volto a repetir, não confundir vapor com gás, tá? Não confunda vapor com gás. Então, o estado gasoso, ele é totalmente livre, tá ok? Ele está totalmente disperso de outras partículas, porque o vapor, eu ainda consigo verificar a presença do estado líquido, né? Então, se tem ainda a presença do estado líquido, ele não tem características como compressibilidade, ele não tem características aí como de alguns casos de gases ser inerte, né? Porque quando se transforma no que nós chamamos de gás perfeito, ele passa a ser um gás inerte, onde ele pode reagir ou não com outros compostos, né? Então, vamos aí, ó, o estado gasoso é bastante diferente dos demais, possuindo forma, volume variável, assim como o líquido, né? Então, a sua forma e o seu volume é variável, ele vai variar de acordo com onde ele está sendo depositado. Os gases tomam a forma e volume do recipiente, justamente. Se você colocou um gás num balão de coração, ele vai assumir a forma, né? Ele está assumindo ali onde ele está sendo depositado. Um sistema gasoso apresenta alta compressibilidade, ou seja, quando você pega por exemplo, uma seringa, né? Você coloca na ponta do dedo e aperta o êmbolo, né? Você sente ali que existe a possibilidade de baixar um pouco mais, mas chegando a um determinado limite, que é a questão da compressibilidade, né? E dilatabilidade, os gases dilatam facilmente. É o que é utilizado lá nos ar-condicionados. Os gases vão dilatar, e nessa dilatação dos gases ocorre o resfriamento, né? Ocorre o resfriamento, e quem mora aí nos países frios, eles utilizam um processo quase que contrário de compressibilidade e dilatação, né? Para poder ocorrer aí a formação do que nós chamamos de calefação. Tá ok? Então, a distância deles, o aproximamento deles é mínimo, né? Eles necessitam, obviamente, de contato para poder produzir outros elementos. Se eu digo para você, por exemplo, que eu vou querer produzir um ácido, né? Eu pego bem que o gás hidrogênio, pego o gás iodo, e aí já vou aproveitar essa informação para dizer para vocês que existe a possibilidade de eu fazer relações com estados físicos diferentes e produzir lá um sistema, por exemplo, se você pegar um líquido e um sólido, né, ou um sólido e um líquido, independente disso, você consegue fazer uma substância ou uma mistura de uma natureza diferente, tá? Então, não é pelo, eu só vou conseguir produzir, é que nem se eu perguntasse para vocês, porque o ouro, ele é dourado porque os seus átomos são dourados. Perguntar isso para vocês. Eu tenho certeza que vocês vão saber me dizer isso. É verdade essa informação? O ouro é dourado porque os seus átomos são dourados? Será que faz sentido? Será que é ilusão? É verdade. O ouro é dourado porque os seus átomos são dourados. Professor, como é que você sabe disso? Que existe um aparelho chamado microscópio por tunelamento. Esse microscópio por tunelamento é bem preciso. E ele conseguiu tirar, no ano de 2018, conseguiu tirar uma foto, vamos dizer assim, né, de átomos de ouro, e eles realmente são dourados. Então, a matéria, ela está vinculada com um tipo de átomos que vão produzi-la. Se eu tenho algo macio, né, eu pego aqui, está macio, é porque os átomos são macios. Tá? Então, se eu tenho átomos macios, eu vou produzir uma matéria de rigidez? Não vou. Então, está vinculada com a sua natureza. O íntimo, realmente, esse íntimo é a matéria. Tá? E esse íntimo é a matéria. Então, o que eu produzo aqui? O que é que eu produzo aqui? Produzo isso, né? Ó. Mas para produzir isso aqui, que é um gás também, né? Ácido iodídrico, né?
Aqui é gás, aqui também. Então, nessa produção só vai ocorrer porque existem choques. Então, eu tenho aqui os átomos de hidrogênio que vão se unir com os átomos de iodo, e eles vão ter interatividade entre si. E nessa interatividade, nesses choques, nesse movimento, é justamente aí o que se fala do afastamento existente no estado gasoso, nesses choques, nesse afastamento direto, vai produzir as duas moléculas que eu necessito, né? No caso aí, as moléculas de ácido iodídrico. Então, é uma relação direta com os gases, e ele, por assumir suas formas, eu sempre esqueço que eu coloco alguma informação aqui embaixo. Deixa eu apagar aqui de novo. Vou apagar logo tudo, não tem problema. Então, praticamente toda a energia das partículas gasosas é energia cinética, agora estão totalmente livres, livre estou, não tem mais a questão da energia potencial para direcionar o seu movimento, né, ó. O movimento das partículas sólidas é esse. O movimento das partículas líquidas é isso daqui. E já no gasoso não tem mais isso. A cinética está totalmente ali dominando, né? Pois as forças de atração entre as partículas são baixas. E, consequentemente, se a atração entre as partículas são baixas, há a diminuição da densidade. Diminuição da densidade é em função disso, da liberdade, né, condicionada aí a esse estado. Está ali uma representação, né? Tá bem, eles estão bem estáticos, mas o movimento deles é maior. Posso dar um exemplo para vocês. A temperatura facilita, né? Facilita esse movimento. Então, se eu aumento a temperatura, você está num ambiente onde a temperatura é alta, e você encheu um balão, né? Você encheu uma bexiga, como o pessoal diz no sul do estado, a bexiga, você encheu o balão, você vai notar que ele vai ficar bem rígido, né? Por que ele está rígido ali, professor? Por que eu pego no balão e eu sinto ele rígido? Além da questão da compressibilidade, quando você vai apertando, né, tem a questão do contato, movimento, a cinética. Esse gás estão batendo diretamente ali na parede do balão, fazendo aquela rigidez. Né? Não é à toa que quando você aperta demais, ocorre aquele papoco, como diz o caboclo aqui no Disseu, né? Pá! Estourou. Né? Então, perdeu a questão da compressibilidade, e aí o gás vai embora, porque ele é livre. Na verdade, é um gás, é diferente. Mas se você observa a temperatura baixa, você já deve ter visto isso, já deve ter reparado. Você trouxe um balão de uma festa, 2, 3 dias, o balão está murcho. Será que está furado? Será que tem vazamento? Né? Porque se tivesse um vazamento, nós chamaríamos de difusão, não é isso. Não tem vazamento. É porque ocorreu a diminuição da cinética em função da temperatura. Né? A temperatura ficou baixa. Então, se houve esse abaixamento da temperatura, o movimento acelerado que existia começa a perder um pouco de energia. Vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, até chegar um momento que ele precisa conservar a sua energia e o seu movimento cinético até diminui. Aí passa a fazer um movimento de vibração, passa a fazer rotação, né? E até a translação para poder permanecer com a sua característica gasosa, tá ok? Então tem muito a ver com a temperatura. Temperatura aqui baixa, ótimo. Aliás, alta, né? Temperatura aqui tem que ser alta para poder o movimento acontecer. Se eu diminuo a temperatura, as partículas também vão diminuir a sua cinética, ok? Aí eu quero falar para vocês sobre vapor e gás, né? Tem muita gente que diz assim, qual é fusão, ebulição, né? A passagemzinha direta aqui, não é isso? A fusão, aí vai para o estado líquido, não é isso? Aí vai para o estado gasoso ou de vapor. Mas quando a questão está falando, por exemplo, em vapor, e eu perguntasse para vocês qual é o processo contrário, né, para voltar para o estado líquido, não é isso? Voltando para o estado líquido, você não pode dizer, se eu estou falando de vapor, você não pode dizer que é liquefação. Você não pode dizer isso. Não pode. Se você disser que é liquefação, você está perdendo a questão. Vocês não vão perder a questão, nossos concorrentes, por essa bobagem. Se é vapor, é condensação, vai condensar. Condensa. Como assim, professor? Saiu do carro no ar-condicionado que está quase a 0 grau. Quem usa óculos passa por isso. Saiu do carro na temperatura nossa aqui de miseravelmente 45 graus. Fica tudo embaçado, né? Instantaneamente. Fica tudo embaçado. E isso daí é porque nós temos vapor. Não é porque eu tenho gás. Se você pega o gás, eu passei por isso, já contei essa história para vocês.
consegui romper o lacre, né, do botijão de gás aqui de casa. E aí eu coloquei a mão daqui, né, naquele desespero, para tentar alguma coisa, né? E, pelo contrário, ele estava passando direto, ele não condensa, ele liquefaz. Então, gás é relação de liquefação. Então, essa é a principal diferença. Quando você pega lá o CO2, para produzir o CO2, transformar ele num gelo seco, né, você vai passar por esse processo, né, o chamado processo de sublimação ou ressublimação. Os livros do meu tempo chamavam de ressublimação. Os de vocês, eles dizem que é sublimação nos dois sentidos. Então, ele passando direto, ele não consegue chegar nem no estado líquido, não dá. E eu vou mostrar para vocês isso no diagrama de fase, porque ele não chega no estado líquido. É tão pequeno a distância do estado gasoso para o estado líquido que não há necessidade de passar por ele. Passa direto para o estado sólido, e aí aquele gelo onde você coloca, no, por exemplo, qualquer recipiente, já vi festas. Você já deve ter visto isso, que fica lá as bebidas saindo aquelas fumaças, né, bonitas, enfim. Aquela fumaça ali é o gelo seco, que ele começa a perder sua característica para voltar para o seu estado, que é o estado de gás, estado de mais liberdade, que é diferente aí do que nós vemos do vapor. Então, o vapor, ele condensa. Não esquece disso, crianças. O vapor vai condensar, ocorre a condensação, forma a gotícula no óculos da gente, né? Ele condensou. O gás, não. O gás, ele faz a liquefação. Ele faz a liquefação. Muito cuidado. Inclusive, vocês vão ver uma questão no Bernoulli, que ele diz, o gás condensou, aí ele bota entre parênteses. Liquefez. Ele, acho que o cara notou aqui, o erro tinha acontecido, né? Que não posso fazer a relação vapor liquefazer, não vai liquefazer, porque ele ainda tem a presença de partículas do estado líquido, por isso que ele retorna fácil, né, para esse estado líquido, quando ele entra em contato com o ambiente mais frio. É aquele mesmo processo que vocês conhecem de separação de mistura, que é a difusão, né, perdão, a destilação fracionada, né, que a gente aquece, vai haver aí a transformação do vapor, e tem um resfriamento, que é justamente a condensação acontecendo. Tá? Então, essa é a principal diferença desses nossos amigos. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Crianças, eu estou só falando. Até agora, tá tudo bem? O que eu estou falando? Tem alguma informação que vocês não conseguiram entender e querem que eu faça a repetição? Tranquilamente farei, tá? Eu, infelizmente, não consigo ver vocês quando eu estou postando alguma coisa. Né? Se alguém, por exemplo, colocar alguma coisa no chat, eu não vou ver. Tá? Mas qualquer coisa me chame a atenção. Tudo bem? Deixa eu voltar aqui, vamos lá. Então, vimos a diferença aí de vapor para gás. Então, vamos lá para os três estados, né? Vamos trabalhar direto com eles. Os três estados físicos podem ser convertidos uns nos outros simplesmente aquecendo ou resfriando. Quando faz isso, é o que eu tinha dito já no começo, né? O que aconteceu? Por que você não está me respondendo? Travou? Vocês estão me vendo, me ouvindo? Oi, oi, ei, vocês estão me ouvindo? Opa, ei, acho que travou. Cadê vocês? Vocês estão me vendo ainda? Não consigo ver vocês mais. Tô vendo, senhor. Tá ok? Porque travou aqui para mim. Deu um problema no... Pronto. Oxente, qual a rapadê de coisa? Ô, meu senhor... Travou foi o computador, galera. Para variar. Por isso que eu não conseguia ver vocês. Só um minutinho, só um minutinho, só um minutinho. Tô abrindo de novo. Enfim, enquanto abre... Ah, professor, esse conteúdo é relevante? Por quê? Porque vamos falar de propriedade coligativa uma hora. E isso cai no Enem. Isso eu tenho a mais absoluta certeza e afirmo para vocês. Isso cai no Enem. Tá? Falou de propriedade coligativa, sem dúvida, cairá no Enem. Então, as mudanças de estado físico, elas estão direcionadas com o que eu estou falando para vocês, as interações diretas deles.
das partículas, né? Então, essas mudanças, pela interatividade, pela força das ligações, elas dificultam aí essas passagens. É por isso que muitos absorvem energia e outros não, né? Outros precisam liberar a energia para poder ter aí a relação de mudança, né? Ter a relação de mudança. Então, uns absorvem, outros liberam energia. Estou abrindo de novo aqui, tá, gente? Porque fechou, foi tudo para mim. Onde foi que eu parei. Estado gasoso, pronto. Voltando aqui. Deixa eu ir lá para vocês novamente, para poder espelhar. São os percalços da internet, né? Mas nós vamos superar com certeza. Todos estão visualizando aí? Dá para visualizar novamente? Ou ainda não apareceu? Apareceu, professor. Apareceu. Tá ok, obrigado. Então vamos lá, prosseguindo aí, ó. Os três estados, né? Sólido, líquido, gasoso. Uns absorvem calor, né? Outros vão perder calor, e não posso esquecer que a pressão é fundamental. Nós vamos ver isso quando nós mostrarmos o gráfico. Essa pressão no diagrama de fases, porque existe a diferença, tá? Existe esse diagrama de fases e existe o de aquecimento, é diferente. Vamos ver isso, tá? Eles são totalmente diferentes. A relação é de explicar as passagens, mas um indica de uma maneira muito mais, vamos dizer assim, muito mais completa do que o outro, no caso do diagrama de fase, porque o diagrama de fase também está vinculado à pressão. Quando o patinador do gelo, quando ele vai patinar, eu gosto muito de assistir aquelas Olimpíadas de Inverno. Ele vai deslizar no gelo, ele vai pôr pressão no patins e vai sair do estado sólido para o estado líquido instantaneamente, mesmo sem a presença de calor, mesmo sem a temperatura estando sendo aumentada. Ele vai fazer essa mudança facilmente. Por quê? Porque adicionou pressão. A partir do momento que ele retira o seu pé, né, deslizou, porque ele desliza numa linhazinha de água que está sendo relacionada à pressão adicionada ao sistema. Quando ele retira o pé para poder deslizar com o outro, não está molhado lá, não. Retorna para o estado sólido, porque a passagem deles é muito próxima. E até porque também a temperatura está baixa, mas a passagem deles é muito próxima de um estado para o outro. Aí vamos falar de ponto triplo, vamos falar de pressão crítica, vamos falar de fluido, né? Supercrítico, vamos falar tudo isso, tá ok? Então, nós temos aí a questão de temperatura e pressão, né? Aqui as passagens que nós já conhecemos, aquela coisinha lá do tempo que vocês tinham aí, seus 6, 7 anos, né? Não está com tanto tempo, não. Vocês são bem novos, né? Então, estado sólido, estado líquido, não é isso? Não está tanto tempo, não. E o gasoso, veja que ele já vinculou gasoso. Ah, professor, mas eu vi livro que aqui coloca vapor. Tem algum problema? Não. Vai de autor a autor. Né? Mas o que se trabalha mais aprofundado é o gasoso. Não é à toa que a gente tem um estudo só dos gases, né? Que é que vocês vão ver com o meu querido amigo dos anjos. É estudo só dos gases. A gente vai estuda as transformações adiabáticas, a gente vê o tipo de relação com difusão, a gente consegue calcular a chamada a densidade de Dalton. A gente trabalha diretamente só com os gases, né? Mas se você trabalhou aí a questão vapor, não tem problema. Você só não pode se confundir aqui. Ó, inclusive tá aí, ó, liquefação ou condensação. Na verdade, esse ou aqui não cabe, né? No caso, liquefação, gás, condensação, vapor. É isso que você não pode confundir, isso que você não pode esquecer. Né? Então, se eu elevo aqui a temperatura, eu vou passar do estado aqui sólido para o estado líquido e vou continuando com o estado de vapor. Lembrando que isso daqui não é a temperatura constante. Esse é um detalhe. Eu não vou manter a temperatura constante. Essa temperatura está aumentando, né? Ela aumenta. Vai ficar constante lá no aquecimento, quando a gente estiver vendo aquecimento. Fica constante porque está havendo a passagem, né? Está havendo a passagem do estado sólido para o estado líquido. E aí, quando vira totalmente no estado líquido, aquele gráfico aumenta. Aí vai lá para uma outra constante, que é justamente a passagem do líquido para o vapor. E aí nós temos a que nós chamamos de gás, porque chegou na temperatura crítica. A temperatura crítica é aquela que vai fazer a transformação do vapor em gás propriamente dito.
Ou seja, não há um processo reverso. Quando esse vapor se transforma em gás, não há um processo reverso, não tem mais como transformá-lo em vapor e as propriedades dele estão relacionadas à liquefação. Então, esse processo direto de elevação é endotérmico, absorve energia. O processo inverso é o quê? Exo, né? Vai liberar energia. Então, ocorre aqui a questão do resfriamento, está liberando, né? Você não posso esquecer e não confundir liquefação com condensação, tá bom? Vaporização pode ser dividida em evaporação. Ah, professor, isso daí que eu queria saber. Então, quer dizer que eu posso dizer evaporação? Tem algum problema? Não. Quando você coloca a roupa no varal, ela vai evaporar a água presente nela. Não, é evaporação. Ela vira gás ou é vapor? É vapor. Ali é o chamado vapor de água, não é? Não temos uma temperatura tão grande assim para transformar esse vapor em gás. Tá? Necessitamos de uma temperatura chamada crítica, bem alta mesmo. Né? Então, nós temos a ebulição, que é o nome técnico científico, né, dessa passagem do estado líquido para o gasoso, e nós temos aqui a calefação. Já ouviu falar de calefação? A calefação é aquele processo acelerado, onde a gente tem alta temperatura e a passagem é instantânea. Você coloca a frigideira ali, ó, vou falar aqui de culinária, aula de culinária do titio George. Você coloca a frigideira, põe a frigideira ali, né, acende o fogo, põe a frigideira e fica esperando ela esquentar para você assar ali o seu peito de frango, né? Óbvio que é com azeite de oliva, que é uma coisa mais natural, mas antes, se você quiser jogar umas gotículas de água, né, nessa frigideira, você vai notar o processo de calefação. Que é isso, professor? E instantaneamente, aquelas gotículas de água, elas vão se transformar em vapor de água. Né? Ela chega a tocar na frigideira? Não. O calor é tão grande que nem tocar na frigideira ela vai tocar. É o que acontece aqui na nossa Teresina no mês de agosto. A chuva, né, alguma condensação que vem acontecer, ela nem chega a tocar no solo, ela já evapora e fica só aquele abafamento pela questão aí de estar muito úmido, né, o vapor de ar existente. Tudo bem? Então, calefação é um processo de evaporação acelerado. Quem já foi nos países frios aí, né, como Nova York, né, que eu já estou olhando uns 3 aqui que já foram, vocês vão notar que o ar-condicionado lá não existe, praticamente. Existe o processo de calefação. Calefação é um emaranhado assim, de ferro do lado, assim, ó, ou na parede, ou no fundo mesmo, né, do subsolo, para esse momento de aquecimento, porque a água vai estar lá presente, o calor é alto e ele libera esse calor do processo de vaporização. Vamos ver se tem mais alguma coisinha. Vem. Vamos lá. Como ocorre a evaporação? Como é que ela ocorre? Veja só, como é que ela vai... Você vai para a escola de manhã, né, mas esqueceu de lavar a sua farda no dia anterior, né, na manhã anterior. Aí o que é que você faz? Você vai lá na pia ali à noite mesmo, né, lava rapidinho, né, coloca numa cadeira assim no quarto e deixa o ventilador, né, em direção dele. Mamãe não fazia assim, mamãe botava na geladeira lá atrás, e aí eu chegava na escola com aquela marcazinha aqui, né? Inclusive eu era chamado de menino geladeira por isso. Só que esse processo de colocar na cadeira e o ventilador nela é lento, né? É pouco mais lento. Vai haver o que nós chamamos um escape não tão legal. Nós vamos ter uma energia cinética média aumentada. É lento. Diferente do que você lavar pela manhã, colocar ali ao sol e de tardezinha já vai estar seco, já vai estar de boa para você utilizar. Quando você faz isso à noite, é por isso que existe esse questionamento. Por que a roupa seca à sombra? Né? Porque vai ter o mesmo processo que nós conhecemos lá na propriedade coligativa, né? Pressão máxima de vapor. Não sei se vocês lembram disso. Pressão máxima de vapor é vinculado com a interação, a pressão existente, né, na superfície dos líquidos. Então, instantaneamente, isso vai acontecer. Né, vai haver essa pressão, a pressão do ventilador vai fazer com que esse líquido se desprenda, né, que é o que nós chamamos de escape, né, o escape é o desprendimento, é a passagem do estado líquido para o estado de vapor, fazendo com que a roupa esteja, a mamãe chama de sombreada, não sei se vocês conhecem essa expressão, tá sombreada, né, que dá ainda a impressão de que ainda tem um pouquinho do resquício do estado líquido, né, e que de manhã dá para você ir para a escola tranquilamente. Então, é o processo de evaporar que está relacionado, gente, com a pressão
exercida nela, e com a diminuição da energia cinética média, que eu vou mostrar no gráfico para vocês. Lembrando que esses gráficos que eu estou mostrando, todos são do Bernoulli. Todos eu retirei do Bernoulli, é todo o nosso material. Então, a gente só fazer aí a explicação e trabalhar para ir atrás de questões. Então, o que é que você olha aqui? O que é que você observa nesse gráfico? Esse gráfico aí, ele está aqui, ó, esse ponto, é a energia cinética média. É ela que vai definir o quanto vai ser rápido ou não o processo de evaporar. Né? Então, nós temos aqui, ó, a chamada fração de partículas com baixa energia, aqui, ó, aqui é o estado líquido propriamente dito, né? A roupa está molhada, e aqui nós temos que utilizar a cinética para isso, fazer o aceleramento, ou seja, se eu estou falando de cinética, eu estou dizendo que eu tenho que baixar, aqui nós chamamos de energia de ativação, vocês lembram disso? Energia de ativação, quanto menor a energia, mais rápido vai ser o processo, né? Então, tem que fazer esse abaixamento, porque a partir do momento que eu consigo fazer o abaixamento adicionando calor ao sistema, eu vou adicionar o calor ao sistema e, consequentemente, eu vou ter um escape maior, porque eu vou fazer a diminuição da cinética média. Então, quando eu faço a diminuição, eu estou baixando isso daqui, ó, esse topo. Quando eu baixo esse topo, eu aumento isso aqui, ó. Vou aumentar praticamente. Você vai ver no gráfico do lado, tá? Vai haver o aumento do escape, e aí a roupa vai enxugar muito mais rápido quando eu tenho uma pressão e temperatura aumentada para que isso aconteça. Então, você vai ver o gráfico do lado aí, ó, que quando eu estou fazendo um processo de aumentar a temperatura, de aumentar a pressão na superfície, eu estou diminuindo aqui a energia cinética, ó, tá em vermelho, tá vendo, ó? Eu diminuo, era um topo, né? Lá na cinética a gente diz que ele sobe lentamente, chega lá no topo, e aí ele acelera, né? Então, aqui o processo é o mesmo, né? Do escape. Veja que agora eu tenho energia suficiente para fazer com que minha roupa seque mais rapidamente, né? Porque eu diminuí essa energia cinética média, e essa é a explicação científica porque as roupas também são capazes de ser secadas à sombra. Tudo bem? E vamos trabalhar, né? Vamos fazer questões, vamos praticar. Página 46 e 47 aí, quem tem o material, por gentileza. Quem não tem, eu vou espelhar aqui, tranquilamente, tá? Tranquilamente estou espelhando e vamos trabalhar, vamos brincar um pouquinho de química, né? Vamos brincar um pouquinho de química. Então, vamos aí. Exercício de aprendizagem, eu estava vendo a explicação do Christian, vocês podem utilizar todos os recursos que o Bernoulli oferece para a gente, que são ótimos. As resoluções, tal, vocês baixam um aplicativozinho, o meu Bernoulli, ou Bernoulli Play, vocês baixam, vocês conseguem ver as resoluções, alguns comentários às vezes, né, porque no caso vocês podem ver os pontos de vista dos professores Bernoulli, né, o que a gente diz, o que eles dizem é a mesma coisa, só que com novas técnicas. Você pode aproveitar, sim, novas informações, por que não, tá? Então, nessa primeira questão, vamos trabalhar aí. Lembrando que isso é um exercício de aprendizagem, tá? Exercício de aprendizagem aí. Tá todo mundo vendo, tá? Todo mundo vendo essa questão? Vamos prosseguindo. As tintas à base de resina... Oi, alguém falou? Alguém disse alguma coisa? Tudo bem, vamos lá. As tintas à base de resinas poliméricas são usadas para personalizar vários objetos, como canetas, camisas, canecas, etc. Essas tintas também são conhecidas como sublimáticas. O que vem a ser, crianças, essa expressão sublimáticas? O que vem a ser? O que vem a ser a expressão sublimática? É porque elas sublimam, né? Elas vão passar direto ou do estado sólido para o líquido, né? Ou para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Está ocorrendo um processo de sublimação. Vamos ver o contexto. Vamos continuar com o contexto. Devido à mudança de estado físico ocorrida durante a sua aplicação, representando as moléculas como simples esferas, a figura que esquematiza a transformação de estado físico mencionada anteriormente. Se é sublimação, a gente tem que ver isso daí. Né? Vamos lá. Letra A. Na letra A, o que é que eu tenho aqui? Que estado é esse? Que estado é esse? Aqui é o estado líquido, né? Ó. E esse estado aqui é o estado de gás, é gasoso.
Essa passagem do líquido para o gasoso é uma sublimação? Sim ou não? É sublimação? Não, lembra que sublimar é passar direto, sem passar pelo estado líquido. Essa passagem que está aí na letra A é especificamente a ebulição. Não é isso? Aqui é ebulição. Eu passei do estado líquido para o estado gasoso. Alguém falou alguma coisa no chat? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver quem foi essa pessoa. Eu não vejo quem é. Ana Clarice e Camille, tá todo mundo dizendo que é letra D. A galera já tá afiada, né? Graças a Deus. Vamos analisar todos. Aqui também não pode ser, porque aqui também é do líquido para o sólido, né? Líquido e sólido. Mas não, líquido e sólido. Aqui é sol, de sólido. Não dá, que é o processo contrário. Isso daqui chama-se o quê? Solidificação. Um menino falou um dia disso, que é endurecimento, né? Não deixa de ser, né? Porque a partícula juntou, né, não? A letra D do mesmo jeito, só que aqui é a fusão. Aqui está ocorrendo a fusão, que aqui é o sólido, veja que está compactado. Né, ó, compactado é sólido. Um pouco mais livre é o líquido. E realmente nós temos o processo do sólido para o gasoso, não é isso? Passando direto. Então, essa passagem direta é a sublimação. Tudo bem? Letra D, de doidos para passar no Enem. Eu tenho certeza que vocês estão doidinhos para passar no Enem. Não é verdade? Deu para entender isso daí, né? Tranquilo, fácil. Deu para entender aí, Elaine? Fácil essa, né? Elaine se garante na química, ela já me diz isso daí toda vez. Então, vamos lá. Vamos para a segunda questão. Considere quantidades iguais de água nos três estados físicos, relacionados no esquema seguinte. Então, nós temos aí o esquema e vamos para a justificativa, vamos dizer se é verdadeiro ou falso. Não é não? Então, o item 1, processo 1 é denominado condensação. A gente olha para cá. O 1 aqui, ó. Olha a passagem dele, ó. Está aqui no estado sólido e aqui está no estado gasoso. Então, ele está passando direto. Nem chegou no líquido aqui, ó. Passou direto. Então, o 1 é denominado condensação? Jamais. É falso. O 1 na verdade, é a sublimação. O 1 é sublimação. O 1 está sublimando. Tá ok? Então, não é condensação. Ele está sublimando. Está fazendo o processo direto. No processo 2, envolve absorção de energia. No processo 2, olha o 2 aqui. Olha o 2 aqui. Está envolvendo um processo de energia? Gente, ó. Vou colocar aqui, ó. Fusão. Não, sólido. Bota assim. Sólido. Líquido. Gasoso. Voltando. Voltando, é gás, né? Então, aqui é a liquefação. Voltou para cá, aqui é a solidificação. Não é? Porque eu falei de gás. Esse processo direto, esse daqui de setinha, é endo, ele está absorvendo, né? Esse processo inverso é exo, ele está liberando. Não é isso? Então, absorve lá no endo. Não é isso? Absorve lá no endo. Se está voltando, ele está liberando energia. Né? Então, dizer que o 2 está ocorrendo absorção de energia também é falso. Olha o 2 aqui, ó. A setinha dele está saindo do líquido para o sólido, está voltando. Né? Então, é falso também essa afirmação. Vamos lá para a próxima. O processo 3 é acompanhado por uma diminuição de densidade. O 3 é acompanhado por uma diminuição de densidade. Olha, o 3, gente, ele estava no estado gasoso. Tá vendo? Ó? Estado gasoso é o livre estou, né? É o free. Tá livre, né? Tá livre. As partículas aqui estão livres, né? Se elas estão livres, o que vai acontecer com a densidade? Ela diminui, né? Tem uma diminuição da densidade. A densidade, não é aqui, né? Voltando, perdão. A densidade vai diminuir. E, consequentemente, se está vendo a aproximação das partículas no estado líquido, vai aumentar e não diminuir aqui, como ele está dizendo, né? Ó, vai aumentar e não diminuir. Então, aqui também é falso. O processo 4 é denominado vaporização. Bora para o 4. 4, ele está voltando, ó. Ele está saindo aqui do sólido para o líquido. Não é isso? Denominado de quê? De fusão.
é a fusão existente aí. Então, mais um falso aqui para a nossa galeria. Um aumento de pressão sob temperatura constante, esse constante bem que é o que a gente precisa ficar atento. O aumento de pressão sob temperatura constante provocaria igual decréscimo de volume de água líquida gasosa? Decréscimo de volume? Lembra que eu falei para vocês que se eu estou no processo de transformação, né, ó, a minha temperatura não vai ser constante. A temperatura, ela está se elevando, ela está se modificando. Do mesmo jeito, é o processo contrário. Se ela está perdendo, a temperatura também está perdendo, não está sendo constante. Tá ok? Então, aí é falso. Aqui é falso também. Vapor d'água. O vapor d'água está em um estado menos energético do que a água líquida e sólida. O que vocês acham? É verdadeiro ou falso? O vapor d'água, ele está no estado menos energético do que... Aliás, é menos ou é mais? Eu esqueci. É menos ou é mais? É menos, né? O vapor d'água está no estado menos energético. Lembra? Se eles estão no vapor, é porque suas partículas estão afastadas, estão distanciadas. Então, se estão distanciados, o que foi que aumentou com eles? Aumentou a cinética ou foi a potencial? Se ele está aqui no estado de vapor, se é vapor que ele está, então a sua energia cinética é maior do que a energia potencial. Então, a cinética é que vai definir isso daí. Justamente porque aqui tem o quê? O afastamento. Esse afastamento das partículas é o que vai definir essa energia, sendo uma energia mais energética e não menos, como está dizendo aqui na questão. Então, aqui também é falsa, tá? A afirmativa também aí é falsa. Tudo bem? É isso aí, Camille. Prosseguindo, posso prosseguir? Tranquilamente? Vamos lá. Durante o ciclo hidrológico, né, ocorreram diversas mudanças, né, durante o ciclo hidrológico ocorreram diversas mudanças no estado físico da água. Um exemplo de mudança de estado denominado sublimação ocorre aonde aí? Qual é que vai definir como sublimação aí? Vai ocorrer aonde? Eita, gente, a garganta começou a bagunçar. Vamos lá, letra A. Vapor de água em elevadas altitudes transformando-se em neve. Quero saber a sublimação, né? Vapor de água em elevadas altitudes transformando-se em neve. Tá correto isso daí? Se é vapor, não é isso? Ó. Eu estou na situação de maior energia. A cinética aqui é boa. E para ele sair desse estado de vapor e para o estado sólido, que no caso sólido aí vai ser quem? A neve, né? Não colocar a letra A. Bote um pontinho aí para o seu concorrente não ver. Coloca aquele pontinho, deixa aquele pontinho bem pequenininho. O teu concorrente não está olhando aí. Que você passou o ano todo estudando, se preparou. Sim, ó. Coloca um pontinho bem pequenininho para ele não ver. Bora observar as outras alternativas. Letra B. Gotículas de água transformando-se em cristais de gelo no interior de nuvens. Gotículas de água transformando em cristais de gelo. Esse processo aqui é uma solidificação, né? Solidificação. Que é justamente o processo contrário. É uma relação exotérmica aí, não? É uma solidificação. Então, aqui não é. Ele quer, ó, sublimação. A relação de sublimação. Letra C. Gotículas de água presente nas nuvens transformando-se em gotas de chuva. Gotículas de água presente nas nuvens transformando-se em gotas de chuva.
essa transformação de gota de chuva que acontece aqui, ele está no estado praticamente de vapor, vapor de água. Esse vapor de água, né, ele vai fazer o processo contrário, que é a chamada condensação, que eu falei para vocês, minhas crianças. Condensação, então não pode ser. Letra C está errada. Vapor de água em baixas altitudes, transformando-se em neblina. Vapor de água em baixas altitudes, transformando-se em neblina. Significa o que aí? Significa o quê? A neblina, o que é? O que é a neblina? Quem sabe me dizer o que é a neblina? Hein? Que estado está a neblina? Sólido, líquido ou gasoso? Que estado está a neblina? Eu falei isso para vocês no primeiro ano, quando a gente estava estudando soluções, o chamado efeito Tyndall. Efeito Tyndall, ou no caso aí, a natureza coloidal, neblina é coloide, e o coloide, ele tem uma característica, uma propriedade, que especificamente o efeito Tyndall, de espalhamento, né? Ocorre um espalhamento da luz. Então, não é à toa que os carros vêm de fábrica hoje com um farol de neblina, né, para poder superar essa questão do espalhamento. Qual é a impressão que o motorista que está contrário a mim, né, num dia de neblina aqui em Teresina, só que não, ele dá a impressão de que eu estou muito longe dele, que a luz vai espalhar, né, justamente pela questão das quantidades, que, só relembrando a vocês, o estado coloidal, ele tem as dimensões entre 1 namômetro e 1000 namômetros. Então, por isso que essa partícula está fazendo esse processo de espalhamento. Então, essa neblina da questão, ela não é sublimação, né? Então, estou saindo do vapor e estou praticamente condensando, né? Estou praticamente relacionando a condensação, não é isso? Isso daqui também é condensar, tá? Mas lembrem-se, falou de neblina, vou botar até aqui, ó. Falou de neblina, neblina é coloide, ok? É um coloide. Quando eu estiver falando de soluções de novo para vocês, que sou eu que vai falar isso daí, eu vou relembrar essa parte de neblina. Que o Bernoulli é diferente, cara. Ele trabalha essa parte aí separadamente, é show de bola. Porque nos livros ele fala de neblina muito sucintamente. Eles só falam de neblina no efeito Tyndall e no movimento browniano, só isso. Tá? E é interessante a relação de coloide muito mais aprofundada. Então aqui também é falso, letra D. E na E, vapor de água em baixas altitudes, transformando-se em orvalho, né? Então, é o condensor também, letra E. Professor, o que é orvalho? Me perguntaram. O que é orvalho? Quando você sai de casa bem de manhãzinha, de madrugada, aí umas 4 horas da manhã, se você pegar nas folhas de plantas, você vê que elas estão molhadinhas, né? Porque o vapor de água, com o abaixamento da temperatura, e elas entram em contato com essa folha, faz a formação das gotículas de água. Isso daí é orvalho. Tudo bem? Então, letra A de aprovados no Enem. Letra A de aprovados no Enem é o gabarito. Vamos para mais uma. Vamos para mais uma aí. Café solúvel é obtido a partir do café comum. Essa questão é para o Charles. Café comum dissolvido em água. A solução é congelada. Então, bora lá. Vou marcar o que é interessante a gente interpretar. A solução é congelada. E a seguir, diminui-se bruscamente a pressão, né? Diminuir a pressão é sinal de que ela vai passar de um estado para o outro. Com isso, a água passa direta e rapidamente para o estado gasoso. Foi o que aconteceu aqui, né? Passou para o estado gasoso, não é verdade? Então, se passou para o estado gasoso, já estou quase matando a questão. Sendo eliminado no sistema por sucção. Como a remoção da água do sistema, com a remoção da água do sistema por esse meio, resta o café em pó e seco. Então ficou fácil, né? Qual é a letra aí, gente? Qual a letra aí? Cinco segundos. A hora de errar é essa. Qual é a letra aí? É solidificação e fusão? Quando ele congela aqui, é solidificação e fusão? Será que isso daqui que acontece com gás é fusão? É fusão isso daqui? Não, se ele passou direto do sólido para o gasoso, não é fusão, é o quê?
É sublimação, né, não? É uma sublimação. Não é verdade? Então não pode ser fusão. Então letra A está fora. Letra A está fora. Né? Solidificação é porque congelou, beleza. Se congelou é porque saiu do estado líquido para o sólido, não é não? Então se congelou, saiu do estado líquido para o sólido. Aí tudo bem, solidificação. Mas não pode ser fusão. Aqui então está fora a letra B, vaporização. Está fora a letra C e só nos resta a letra D, de doidos para passar no Enem. O primeiro processo foi solidificação e o segundo foi a sublimação. Simples assim. Ok? Próximo. Felipe Dudman, Simires. É porque eu não vejo o chat, gente. É ruim, é por isso, eu não vejo o chat, perdão, tá? Mas letra D, correto. O gás carbônico pode ser obtido no estado sólido, conhecido comercialmente como gelo seco. Olha o gelo seco. Você sabe quanto é que vale uma pedrinha de gelo seco hoje? O gelo seco é só o CO2, é o gás carbônico. Sabe quanto é que ela está em reais hoje? Deixa eu fazer aqui o cálculo. Em 2015, eu fui com os alunos, ia ter uma feira de ciência, né, que eu estava trabalhando, e eles precisavam fazer um processo com gelo seco. A gente foi nessa Lote Martin, que está em evidência aí pela falta de oxigênio no país, e eu fui saber quanto é que era o preço de uma pedrinha de gelo só, uma pedrinha de gelo seco. Ele disse, é R$ 100. A pedrinha do tamanho do meu dedo aqui, ó. Um detalhe, ela estava numa temperatura, olha a temperatura que ela estava, menos 90 graus. Menos 90 graus, gente, imagina só. Queimadura instantânea de terceiro grau, se você segurar. Segurou ela aqui por alguns segundos, arriscado você perder o movimento, né? Perder a sensibilidade. É muito fria, é muita energia. Ela só custava R$ 100. Hoje deve estar aí uns 200. Ah, aqui é o Lucas, né? Alto giro DH Codó Maranhão, é o Lucas, né? Então, pois bem, voltando lá. Voltando lá, o gelo seco, né? Ó, se transformou naturalmente, normalmente. Opa, não é isso, não. Voltou aí. E aí ele passa pelo estado gasoso, o estado dele gasoso, sem passar pelo líquido. Você pegou o gás carbônico, colocou numa câmara de alta pressão, então não é possível fazer isso em qualquer lugar, colocou em alta pressão e ela solidificou. Ela não fica líquida. Aqui é que nem falar da naftalina, né, que passa direto, é um processo, né, passar direto, só que aqui é o contrário, é chamada ressublimação. Então ela fica sólida, e aí, se eu colocar em qualquer recipiente, o que vai acontecer? Ela está liberando energia para poder permanecer ali, né? Se eu colocar num copo com água, ela volta para o estado gasoso instantaneamente. Por quê? Porque agora ela está absorvendo o calor da água. É o que acontece com compostos voláteis, né? Para quem não lembra o que é volátil, é aquele que evapora facilmente. Ele vai absorver calor, ele é ladrão de calor. As pessoas mais velhas, né? Tinha essa tradição de crianças com febre muito alta dar um banho de álcool. Não sei se você já ouviu falar disso. Lá na minha casa era constante. Tinha febre muito alta. Mamãe molhava uma toalha, né, com álcool, e aí cobria a gente. E o que acontece? Ela tá roubando o calor para evaporar, e aí a febre ia embora. Tá? É uma técnica antiga, mas funciona. Então, mas vamos ao que interessa. Então, o cubo de gelo seco exposto a condições ambientes sofre a diminuição do tamanho, transformando-se em um vapor. Olha, daqui, se transformando-se em um vapor é um pouquinho complicado dizer isso, tá? É porque a gente vê aquela fumacinha, mas aquela fumacinha ela já está desprendendo, né? Obviamente que é a letra C. Não tem o que dizer, né? Eu já disse para vocês que a passagem direta, sem passar pelo estado líquido, é a condensação. Letra C, não vamos perder muito tempo, não. Deixa eu só ver uma coisa bem aqui. Não está mais processando para vocês, mas deixa eu só ver aqui uma coisa. Fechou bem aqui para mim. E eu preciso fazer uma pequena correção. Aqui, pronto.
Eu estou voltando de novo, tá? Não se preocupem, não. Vou espelhar novamente para vocês. Quando eu terminar essa daqui, faltam mais 2 questões do exercício proposto. Quando eu terminar, a gente vai para o módulo 3. O módulo 3 é mais rapidinho, tá? Então, vamos lá. Eu acredito que você já deve estar vendo. Deixa eu olhar aqui, se estão vendo. João Gabriel, grande João. Agora sim, está aparecendo pronto. Agora vocês estão vendo. Vamos lá para essa. Em uma noite de inverno rigoroso. Isso aqui. Certo, essa daqui mesmo. É uma noite de inverno rigoroso. Uma dona de casa estendeu as roupas recém-lavadas no varal, né? Exposta ao tempo. Pela manhã, as roupas congelaram em função do frio intenso. Com a elevação da temperatura no decorrer da manhã, começou a pingar água das roupas. Em seguida, elas ficaram apenas úmidas e elas logo estavam secas. Então, ele quer saber. Ocorreram... O Gildácio, olha só. Gildácio presente aí. Ocorreram nessas roupas, respectivamente, as seguintes passagens de estado físico. Letra A, solidificação. Ela disse que colocou a roupa no varal, foi, e a roupa congelou, né? Pelo frio intenso. Então, pode ser solidificação? Pode, né? Qual é a sequência aí? Com a elevação da temperatura no decorrer da manhã, começou a pingar. É evaporação quando começa a pingar? Não, né? Não é evaporação, não. Aí seria o quê? Seria a fusão, né? A passagem do estado sólido. Ela diz o seguinte: a roupa congelou. Então, se congelou, é sólida. E aí, de repente, no decorrer da manhã, ela começou a pingar. Então, se começou a pingar, ela é líquida. Não é não? Então, esse processo de estado líquido é a fusão. A passagem que foi daqui, né? Ó, formou a fusão. Prosseguindo aí. Começou a pingar e, em seguida, elas estavam secas. Então, se ficou seca, é porque ela entrou no estado de vapor. Né? Entrou no estado de vapor, evaporou e a roupa ficou seca. Então, sem medo de ser feliz, vamos lá. É letra B. Solidificação. A fusão, porque estava pingando na roupa. E a evaporação, que foi o processo final. Letra B. E vamos embora passar no Enem. Essa questão, eu tenho que lembrar isso daqui para vocês. O Bernoulli fala, né, ó, quando eu estou falando de o que nós chamamos de temperatura ambiente. Lembram disso? Temperatura ambiente. Qual o estado físico, né, da matéria na temperatura ambiente? Como é que eu sei disso? Vamos lá. Se a temperatura ambiente for menor que a temperatura de fusão e menor que a temperatura de ebulição, o estado físico vai ser o quê? Vai ser sólido. Quando a temperatura de fusão for menor que a temperatura ambiente e ela, consequentemente, é menor que a temperatura de ebulição, aqui é líquido. E quando nós temos aí a temperatura de fusão menor que a temperatura de ebulição e ela for menor que a temperatura ambiente, então nós temos o estado gasoso. Lembraram disso? Essa informação eu dei para vocês, quem foi meu aluno lá no 9º ano. No 9º ano nada, quem foi meu aluno no 8º também, eu falei sobre isso. Então, é muito bom lembrar isso daí. Ó, o grande Sérgio. Rapaz, você tá todo de gravata aí, rapaz. Eu agradeço, rapaz. Fiquei feliz. Você tá todo... Ah, não, tá certo. É roupa de ir pra missa, tudo bem. Bora lá. Então, essas informações são importantíssimas para a gente poder responder esse tipo de questão. Vamos ver aí, ó. O gás liquefeito de petróleo, GLP, é uma mistura de gases hidrocarbonetos utilizados como combustível. Para quem não sabe, é o butano e o propano, tá? E aplicado, né, em aquecimentos e veículos. Os componentes do GLP, embora a temperatura e pressão ambiente sejam gases, são fáceis de condensar. Ele quer fazer, isso é fato. Tá? É fácil condensar aí, no caso, olha o que eu tinha falado para vocês, ó. Ele disse que é gás, disse que é fácil de condensar. Ele notou
HF colocou aqui entre parênteses. Ó, notou HF, ó, uma questão não tão nova assim, né? Mas notou HF e colocou entre parênteses, ele quer fazer. Essa propriedade facilita o transporte dos mesmos através dos gasodutos. Considere uma mistura de gases etano, propano e butano em seus respectivos pontos de ebulição e responda o que a questão, né, responda a questão pede. Vamos ver aí, ó. Tá aqui a ebulição, né? Menos 93, menos 45, 0,6. Então, vamos lá na letra A. Na letra A. Qual dos gases estará na forma líquida a menos 10 graus e a pressão de 1 atm? Qual vai estar na forma líquida? Qual a dica que eu dei para vocês naquela época? Qual a dica que eu dei para vocês? Olhou para esse valor aqui, ó. Esse valor é a TA, é a temperatura ambiente. Eu quero saber se está nessa temperatura. Então, observe. Menos 93 é maior ou é menor que menos 10? É maior ou é menor? Óbvio que eu tenho que ver o seguinte, se é menos 93, está longe, não está não de zero. Então, ó, eu coloco a temperatura bem aqui, ó. Então, menos 10 graus vai ser maior que menos 93, né? Isso daí é bom você sempre estar relacionando. Do mesmo jeito aqui, ó. Menos 10 graus, ó. Pega a temperatura ambiente e faz a relação aqui com as demais, né? Os demais temperaturas de ebulição ou fusão, caso a questão tenha fornecido. E aqui, eu vou colocar menos 10, está aqui, não, não, ó. Menos 10 está entre o sólido e esse gasoso, né? Então, vamos lá. Qual dos gases estará na forma líquida aí, gente? Me digam lá, pela informação que eu dei para vocês. Qual deles? Etano, propano ou butano? Qual deles está na forma líquida em menos 10 graus? Qual deles? Hein? Não estou ouvindo. Vamos lá, gente. A hora é essa, galera. A hora é essa. Vamos lá, digam. Dê o seu parecer. Pode ser até no chat, não tem problema não. Deixa eu ver aqui no chat. Ele botou assim porque ele quer faz direito. Ah, tu que está dizendo, Sérgio, naquela entre parênteses, né? Você está dizendo? Que estava entre parênteses, né? Tá certo. Ele quis enfatizar, né? Justamente. Então, ó, a Lore está dizendo butano. Olha a Lore aí, ó. Butano. Bora ver se é o butano. Não é, ó. Porque se eu tenho aqui a minha temperatura ambiente entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, embora a questão não forneceu a difusão para a gente, já dá a entender, na verdade, que se a temperatura ambiente for menor que a temperatura de ebulição, o estado é líquido. Então, aqui é o butano. Parabéns, Loren. É o butano. Tá ok? Ó. Na temperatura de 5 graus. Agora eu vou apagar as temperaturas ali para não atrapalhar. Vou apagar aqui as temperaturas. Vou apagar aqui para não atrapalhar. Pronto. Bora lá. Na temperatura de 5 graus, qual será a composição da mistura? 5 graus. Aí bota aqui de novo, ó. 5 graus. Tá aqui, é maior que isso, né? Ó. 5 graus. 5 graus aqui também é maior. 5 graus é maior que isso daqui também, né, não? 5 graus é maior que isso daqui também, maior que 0,6. Então, qual é a composição dessa mistura? É todo mundo, né, não? É todo mundo, ó. Todo mundo tá gasoso aqui, ó. Todo mundo tá gasoso. É o que? É o etano, é o butano, é o propano, é os três. Todos estão gasosos aí. A ordem não altera os valores, como diz aí o meu amigo Leonardo o Belo. Então, é os três, tá? É etano, propano e butano. Tá? Todos os três estão em estados gasosos. Na temperatura de menos 5 graus, qual será a composição da fase gasosa da mistura? Qual será? Menos 5 graus. E aí? Essas questões, elas aparentemente são difíceis, né, para alguns, mas quando você lembra dessa informação, inclusive tem no Bernoulli essa informação aqui, ó. Você lembra dessa informação, você não erra a questão. Você não vai errar a questão. Lembrou dessa informação, não erra. Então, você está dizendo que a temperatura ambiente aqui é menos 5, né? Menos 5 é aqui. Aqui também é menos 5.
E menos 5 está bem aqui. Não é não? Menos 5 está bem aqui, ó. Então, pelo que eu vejo aqui, ó, essa temperatura de menos 5, qual será a composição da fase gasosa? É só o etano e o propano. É ou não é? Vai aqui, ó. A menos 5 graus, ele é gás. Todos os dois. Não é isso? Ó, esse daqui não. Então, é o etano e o propano. É o etano e propano. Simples assim. E vamos lá na letra D. Abaixando-se gradativamente a temperatura a partir de 25 graus. Agora a temperatura ambiente aqui é 25 graus. Qual gás irá liquefazer primeiro? Qual gás irá liquefazer primeiro? Qual dos gases a 25 graus vai liquefazer primeiro? E aí? Deixa eu ver aqui no chat se tem alguém participando. Ninguém. A última mensagem foi a da Lauren, botando. Bora lá, gente. Crianças, bora lá. Vocês demonstraram na primeira aula mais vontade. Vocês hoje estão assim meio para baixo. Não sei o que foi que aconteceu. Olha, a Amanda está dizendo butano. Camille, não é o etano, é o butano. Olha o Felipe Dudman, but, é o butano, tá? Se você for colocar no meio, né, ó, questão do meio, aí ele quer saber qual ele quer fazer, né? Ou seja, qual vai entrar no estado líquido, né, no processo contrário. Então, por 25 graus, pela temperatura que eu tenho lá de ebulição, vai ser o butano, tá? Vai ser o butano. E aí a gente termina a relação, tá? É o butano aqui, ok? Tem outra questão, mais uma relacionada às temperaturas. Tá faltando uma alternativa aí. Se vocês forem olhar, tá faltando a letra E, né? Eu cortei demais. Tá faltando a letra E. Então, bora ver aqui. Do mesmo jeito, funciona, o processo é o mesmo, tá? Considera as temperaturas de fusão e ebulição, né, um OTM, dos 4 compostos na tabela. Então, composto 1, 2, 3, 4. Com base nos dados da tabela, pode-se afirmar, no ambiente de menos 80 graus é a temperatura ambiente, nenhum dos compostos estará na sua forma gasosa. Então, aí, professor, como é que eu faço? Pega o valor de menos 80, ó, menos 80, coloca aqui, ó, menos 80, não é, ó, menos 80 aqui também, né, ó, que é um valor bem pequeno, né, em relação a 1530, né, não? Menos 80 vai estar onde? Vai estar aqui, ó. Não é? E menos 80 vai estar onde? Vai estar bem aqui. Então, nenhum dos compostos estará na forma gasosa? Sim, né? O 3. Olha o 3 aqui, ó. O 3 estará. O 3 é gás. Essa temperatura. Tá ok? Então, não pode ser a letra A. Então, nós marcamos aqui. Na B, o composto 1 está na forma líquida a 550 graus. Vamos lá para o composto 1. 550 graus, a temperatura é boa, né? Temperaturazinha boa. Então, vamos aqui. 550 graus. Ele está na forma líquida? Onde é que eu coloco 550 graus? Bem aqui, ó. É muito maior que 185, né? Então, ele não é líquido, ele é gás. Aqui é gás. Também está fora. Letra C. A 100 graus, os compostos 1 e 3 estarão na forma gasosa. 100 graus, 100 aqui, ó. Né? 100 graus. 100 graus vai estar onde? Vai estar aqui, mais ou menos, né? O 3, sim. Né? O 3 é gás. Tudo bem. O 3 vai ser gás. Já o 1 é o quê? 1 é líquido, né não? 1 vai estar no estado líquido. Ok? Então, também está fora. Letra C. Existe um valor de temperatura acima de 0 grau em que as 4 substâncias estarão na forma sólida. Existe a temperatura acima? Que vai estar na sólida? Não, né? Pelo que a gente vendo aqui, ó. As temperaturas que são fornecidas aqui, ó. Dificilmente. Ok? Então,
também está errado na letra D. Vai observar isso daqui. Acima de zero, no caso aqui, ó, acima de zero, essa daqui são abaixo, essa daqui especificamente não tem a mínima possibilidade, aqui são muito além, né? São muito além de zero. Então, não. A letra E não está aí, mas eu vou ler para vocês. Numa temperatura de 25 graus Celsius, apenas os compostos 1 e 2 estarão na forma sólida. 25 graus Celsius, os compostos 1 e 2. Então, 25 é aqui, ó. 25, né? Vou botar aqui 25. Qual é o composto? 1 e 2. No 2, 25 aqui também. Então, tá correto, né? Estão no estado sólido. Então, letra E, de que eu vou passar no Enem. Letra E, eu vou passar no Enem, é o nosso gabarito. Ok? Agora eu preciso fazer uma coisinha aqui, porque eu vou voltar para o módulo 3. A moça tá de cima para baixo. Pronto. Vamos lá. Já que falamos de mudança de estado, espera aí. Respirem. Né, dá aquela esticada, né? Vamos lá, ó. É bom fazer isso. Larga um pouquinho aí o Free Fire e a galera aí. Isso, Sérgio, é isso aí. Espreguiçando, Sérgio. É bom. E agora a gente vai para o módulo 3. Curva de aquecimento, diagrama de fase e densidade. Nós vimos já as mudanças de estado, vimos como é que nós vamos trabalhar com elas e vamos direcionar essas curvas de aquecimento. A curva de aquecimento é justamente a representação de como ocorre essa mudança de estado. Como ela sai do sólido para o líquido e para o gasoso. E aí nós temos que relacionar essa curva de aquecimento. Se tem a de aquecimento, gente, não esquece. Também tem a de resfriamento. Se aquece, pode resfriar. Então, o processo é totalmente contrário, pelo menos na representação do gráfico. O aquecimento é uma escadinha que está subindo, né? E o resfriamento é aquela escadinha que está descendo. Então, você pode se deparar, inclusive, com questões assim. Lá no Enem, que mesmo que não esteja vinculada com essa curva, mas pode estar direcionada a um outro conteúdo, como eu já tinha falado para vocês, na questão lá das propriedades coligativas. Pode aparecer, tá? Pode acontecer, e aí você vai estar preparado em relação a isso. Então, quando a gente fala de curva de aquecimento, a gente não tem como fugir disso daqui. Comparar e conseguir identificar a curva de aquecimento de substâncias puras e de misturas. Né? Ó, quando a gente fala de substância pura, eu até falei isso para vocês, nós temos as propriedades definidas. Como assim, professor? As propriedades são todas definidas. Então, você consegue identificar o elemento, porque ela é pura, por quê? Porque tem um ponto de fusão definido, tem ponto de ebulição definido, tem a densidade definida, tem a questão volumétrica definida, tem um calor específico definido, então ali é uma substância pura. Consequentemente, por ser uma substância pura, ela vai vincular o seu gráfico com constantes, justamente nas temperaturas de fusão e na temperatura de ebulição. A gente vai ver o gráfico. E a mistura, professor? A mistura, nós falamos lá no nosso primeiro módulo, ela é formada por substâncias, né? Então, a formação é de substâncias. Então, essas substâncias têm suas próprias características, não é isso? As suas próprias identificações. Então, com essas próprias identificações, com essas próprias características, elas modificam todo o sistema. O sistema tende a se modificar em função disso. E aí vai mexer com o seu gráfico de aquecimento. Vai ocorrer a chamada variação nas temperaturas de fusão e de ebulição. Vamos ver aqui. Olha aí o gráfico de uma substância pura. Vejam só, a temperatura de fusão aqui, a temperatura de ebulição. Um detalhe importante, ó, vou até botar aqui, ó, vou mudar de cor para não confundir com vermelho. Um detalhe importante que vocês precisam estar sempre atentos é esses pontinhos aqui que eu estou colocando, ó. Esses pontinhos que eu estou colocando aqui para vocês. Ó, esses pontinhos estão indicando aí justamente a passagem. Notem que o sólido é tudo isso aqui, ó. Isso daqui, ó, é sólido. É desse ponto a esse. É esse tempo 1 aqui. Isso é sólido. Tem gente, tem livro, já vi livros dizendo que isso daqui é sólido. Essa constante não é. A constante, vocês podem até anotar aí. Essa constante que fica entre T1 e T2 é a passagem, gente. Por isso que eu disse para vocês que não é temperatura constante.
A constante é da temperatura aumentando. Vai chegar um tempo, especificamente, se eu estou relacionando a essa passagem aí de uma substância pura, vai chegar um momento que a temperatura permanece constante, mas ela volta a subir, né? Vai voltar a subir justamente quando houve a transição, quando houve a passagem do sólido para o líquido. Então, o líquido, de fato, é aqui, ó. O líquido, de fato, é do ponto 2 ao ponto 3. Isso é líquido realmente. Quando chega bem aqui no ponto 3, aí vem de novo a transição, a passagem. É a passagem do bastão aqui, onde a gente vai ter o tempo 4, e óbvio aqui na transformação 5, que é o que nós chamamos de temperatura crítica, que se transformou em gás perfeito, né? O gás perfeito que eu já tinha falado para vocês. Então, essa constante significa dizer que a substância é pura. Olhou para a temperatura de fusão no gráfico e viu que ela está constante por alguns instantes, né? Ficou aqui algum instante constante. Então, nós estamos relacionando a uma substância pura. E vai acontecer isso também com a fusão. Diferente da mistura. A mistura é totalmente diferente. Por quê? Porque, como são formados por substâncias, vai modificar suas propriedades. Então, nessa modificação, vai ocorrer a variação. Mas acontece do mesmo jeito. Ó. Aqui, esse pontinho que vocês estão vendo, é sólido. Ó. Daqui para lá, é sólido. Né, ó? E aí ele começa a ficar líquido nesse instante. Então, fica do sólido para o líquido. E aí, sim, ele passa a ser líquido totalmente aqui, ó. Tá vendo? As temperaturas, né, ó. As temperaturas estão variando, né? Aqui passaria a ser a variação da temperatura de ebulição, e aqui embaixo é a variação da temperatura de fusão. Então, se você olhou para o sistema e ocorreu essa subida quase que instantânea que vocês estão vendo aí, eu estou arremetendo essa curva, não é gráfico, é curva. Tá? Não confunda curva com gráfico. Vou mostrar o gráfico agora. Essa curva de aquecimento indica que nós estamos trabalhando diretamente com a mistura. Tá? Então, modificou, né, houve essa variação em mistura. Os processos são o mesmo, fusão e ebulição. Mas se ele está inclinadinho assim, passando quase que instantaneamente para outro estado, é porque nós estamos relacionando aí a curva de aquecimento de uma mistura. Tá ok? Se falou de mistura, posso falar dessa aqui, né? Mistura azeotrópica. Quem lembra dessa mistura? Falei demais dessa mistura para vocês. Mistura azeotrópica, ela tem a sua particularidade, né? Ó, ela vai ter aí, ó, ela possui a temperatura de ebulição constante. Se olhou para o gráfico de aquecimento, né? Ó, aqui vai variar. Então, olhou para o gráfico de aquecimento, tá vendo aí, ó? Aqui tá variando, ó. Tá variando aqui em B, ó, tá vendo? Ó? Variou em B e variou em E, ó. Aliás, em C, perdão. Houve essa variação. Então, aqui é variado. Aqui é a variação da temperatura de fusão. Ok? Então, se ocorreu essa variação e você observou que na temperatura de ebulição permanece constante, aqui está constante. CTE é constante, tá? Permanece constante, então eu estou tratando de uma mistura azeotrópica. Mistura azeotrópica. Geralmente, um exemplo de misturas azeotrópicas são as misturas voláteis. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Antes, ó, verificamos que a temperatura de ebulição da mistura permanece constante enquanto houve a variação. É só para vincular o que foi dito lá. Um exemplo é esse, ó. O álcool 96, né? 96% é álcool e 4% é água. Aqui é um composto volátil. Então, todo composto relacionado à volatilidade está direcionado a uma mistura azeotrópica. Então, se eu tenho mistura azeotrópica, eu tenho mistura eutética. Se eu tenho azeotrópica, eu tenho eutética. Lembra, a azeotrópica é variado na temperatura de fusão e é constante na temperatura de ebulição, tá? Tipo, por que isso, professor? Você abriu aqui o perfume, se pegou aqui o vidro do perfume, abriu, você já sente, né? Ele saiu lá do estado líquido e já está entrando no estado de vapor. Porém, o que é que fica constante lá na ebulição, gente? Por que fica constante lá? Porque para ele se transformar em gás, vai precisar aumentar cada vez mais a temperatura, tá ok? Para poder chegar no que nós chamamos de temperatura crítica. Então, por isso que é constante lá no estado de ebulição, ok? Vamos ver a eutética. A eutética é o contrário, né? A eutética é o processo contrário. A eutética, ela vai estar constante agora, né? Ó, no caso aí, ó, vai ocorrer a variação na fusão,
não é, ó. Perdão, aqui eu que anotei errado, tá? Desculpe aí, ó. É constante na fusão, né? Ó, aqui é constante, vocês estão vendo a temperatura aqui, ó, o tempo 1, o tempo 2, e a variação ocorreu na ebulição, tá? A variação está ocorrendo aqui, ó. Então, um processo totalmente contrário do azeotrópico. Aqui está variado na ebulição, ocorreu essa variação, e nós verificamos isso com essa inclinação da curva, né? Essa inclinação que está ocorrendo assim, quase que instantaneamente. Então, eu estou no estado sólido, estou indo para o estado líquido, levo uma constante para poder, aí sim, vincular o estado de vapor, tá ok? Deixa eu ver se tem alguma informação. Tem o exemplo aí, ó, são as ligas metálicas, né? A liga metálica é exemplo. Nós temos aqui aquela solda de chumbo e estânio, né? 88%, não é isso? E, perdão, antimônio. Estânio é AB. 12% do antimônio fazendo naquelas ligas metálicas. O pessoal que trabalha com solda, né? Só trabalha com solda ali também é outro processo relacionado à eutética. Agora vamos fazer só o resumo do que foi dito. A azeotrópica vai estar constante aonde? Na ebulição. A eutética está constante aonde? Na fusão. Lembrando disso, você não erra a questão. Outra coisa, não é possível dizer que um composto pode estar numa mistura relacionada a uma mistura eutética e azeotrópica ao mesmo tempo, porque ocorre a variação, né, distintamente para cada um. Então, não posso dizer isso sobre essa natureza, tá? É a observação, inclusive, que eu coloquei aí, ó. Uma mistura não poderá ser azeotrópica e eutética ao mesmo tempo. Ou ela é azeotrópica, ou ela é eutética por suas variações. Diagrama de fase. O diagrama de fase é uma aproximação, ele vai representar aquela passagem que eu já falei para vocês. Passagem de fusão, e a passagem de ebulição, a condensação, ou até mesmo a solidificação. É uma representação de proximidade. Temos algumas legendas, aqui esse daqui eu coloquei, tudo está no Bernoulli, tá? Eu não vou ler nem passar muito tempo, até porque eu preciso concluir esse módulo 3 com vocês. Então, veja só, essa curva de aquecimento, esse diagrama, né, está relacionado com a curva de aquecimento que eu mostrei agora, mas mostra uma proximidade nesses estados físicos. Essa proximidade, ela está vinculada à temperatura e pressão, como toda transformação que nós conhecemos. Então, se eu estou aumentando a pressão, eu posso sair de um estado para o outro tranquilamente. Do mesmo jeito vai acontecer com a temperatura. Só que em alguns casos, com o aumento da temperatura, vai haver o que nós chamamos de transformação de fluido supercrítico. Eu vou mostrar para vocês aqui algumas simbologias, né, que nós encontramos no gráfico. O P3, né, que é o chamado ponto triplo. Esse ponto triplo é onde, nesse exato instante, nós vamos encontrar os 3 estados da natureza, né? Sólido, líquido e gasoso. Os 3 estados referentes à matéria. Nesse ponto aí, tá ok? Nós temos aqui o ponto crítico, onde é o limite da transformação, né? Da presença de vapor, é o chamado ponto crítico, ou alguns chamam de pressão crítica. E nós temos aí o fluido supercrítico, que é justamente quando ele ultrapassou esse ponto crítico e passou a ser o gás. Nós vamos notar, inclusive, que tem alguns fluidos supercríticos que são bem mais extensos. Eu posso dizer essa relação para vocês do gelo seco, que é o CO2, ele tem esse fluido supercrítico mais extenso, e ele tem uma proximidade do estado de fluido supercrítico com o estado de liquefação, por isso que ele passa direto para a solidificação. Essa é a explicação. Então, esse aqui, criança, é o diagrama de fase da água. É esse aqui que vai indicar realmente os estados. Veja, o estado sólido, o estado líquido, o estado de vapor, e esse é o gasoso. Onde é que está o gasoso? Está no fluido supercrítico. Então, saiu do vapor para cá, para o estado supercrítico, virou gás, ele não vai passar por aqui mais. Não precisa. Virou gás, ele pode vincular com a temperatura e pressão, passando direto para o estado que eu necessito, estado que eu quero. O ponto triplo da água, veja só, o ponto triplo da água, ele tem essa temperatura de 0,01 graus Celsius e tem essa pressão. Lembrando que eu estou trabalhando pressão ATM. Vocês podem encontrar pressão em Pascal, quilopascal, Torr, tá? Mas a relação de valor é a mesma. Para água, né? Isso eu estou falando de água. A água tem um ponto triplo numa temperatura de 0,1 grau, é muito pequeno. E numa pressão também, 0,006 ATM. Né? Então, nesse ponto, os 3 estados estão ao mesmo tempo, né? Relacionados especificamente aí
para nossa amiga água, ok? Observação. A fase vapor existe em temperaturas mais baixas que a temperatura crítica. Já o gás vai existir em temperaturas acima, não é? Foi o que eu falei para vocês, né? Acima dessa pressão ou desse ponto crítico. Aqui é a passagem, a transformação, né? O vapor passa a ser gás quando ele chega nesse ambiente vermelho. Como falei para vocês, isso é para uma substância pura, a água. E vocês vão notar esse pontinho aqui. Quero frisar isso daqui, ó. Quero frisar essa aproximação da pressão. Essa aproximação da pressão é o que vai definir, por exemplo, a passagem quase que instantânea do estado sólido para o estado líquido dos patinadores, que eu dei como exemplo para vocês. Se eu aumento a pressão, veja que o gráfico dela está voltado para o eixo da pressão. Então, se ocorre essa aproximação do eixo, a pressão vai ser muito mais utilizada do que propriamente a temperatura. Porque é só aumentar a pressão, eu consigo passar. Se eu retiro a pressão, ele retorna para seu estado de origem. Tá ok? Então, a gente vai ver aí, ó, o exemplo da patinadora aí, né? Ela adiciona a pressão ao seu patins, ele sai instantaneamente, retirou o pé, ela volta para o estado sólido. Aqui é o gráfico do gás carbônico, que eu mostrei para vocês. Veja como o parâmetro lá da água. Você nota que o da água é mais aberto aqui, né? Ó, mais próximo da pressão, né? Mais próximo da pressão. Já o CO2, não. Veja como é que ele se afasta. Essa ponta aqui, ó, está se afastando demais da pressão. Se afasta demais da pressão. Isso quer dizer o quê? Que ele está aqui nesse estado. Ó. Veja que o fluido supercrítico do CO2 é bem maior do que o da água, bem maior. Olha a aproximação que ele tem aqui do líquido, é muito pequeno. É muito pequeno. Por isso que ele passa direto para cá, para o estado sólido, quando a gente transforma esse gás carbônico em gelo seco. Ele vai passar quase que instantaneamente para o estado sólido. Não vai haver necessidade de passar pelo estado líquido. Então, note que o distanciamento vai fazer com que essa passagem que eu estou falando de sublimação seja uma passagem de gasto de energia. Né? Eu vou gastar energia, porque eu vou ter que adicionar muita pressão para fazer com que essa pequena curva se aproxime cada vez mais aqui do eixo da pressão. Então, eu vou gastar energia para isso, né? À toa que você encontra a pedra lá de gelo seco no valor que eu falei para vocês, que eu gastei energia para isso, né? Para essa passagem direta, que é justamente a chamada sublimação. Tá ok? Vamos para a água. A água, eu falei para vocês que ela tem propriedades totalmente distintas de muita matéria, né? Especificamente no estado de solidificação. A água, ela tem, a fase sólida dela é muito diferente em relação aos demais, não é isso? Ó. Quando a gente fala dessa fase, a gente fala de estruturas cíclicas hexagonais. Então, o gelo que você colocou na garrafa para congelar, inclusive aumentou o volume da garrafa, né? Está relacionado com essa estrutura aí, que justamente essa estrutura cíclica hexagonal, ela tem espaços vazios, e esses espaços vazios ficam contidos o quê? Gases. Esses gases, como são menos densos, né, são menos densos, eles fazem com que diminua a densidade especificamente lá do estado sólido da água. Não é isso? Ó? Então, o estado sólido, você colocou lá, tá com sede, colocou lá as pedrinhas de gelo para que a água fique mais gelada, então você vê que ela fica em cima, né? Ela fica boiando, inclusive. É justamente pela estrutura cíclica hexagonal que a água é capaz de fazer. Então, veja ela aí, ó, como é que ela é bonitinha. Veja aí, ó. Você não pode esquecer que mesmo no estado sólido, a interação do tipo ligação de hidrogênio vai existir. E mais uma coisa, não esqueça, uma das interações mais fortes que nós temos é a ligação de hidrogênio. Ela só perde para a ligação íon-dipolo, tá? O íon-dipolo é mais forte, né, relacionado aí a energias. Mas, naturalmente, se você pula de peito na piscina, você vai sentir uma dor absurda. E isso só indica para a gente a coesão que é a ligação de hidrogênio, tá? A ligação de hidrogênio. Então, essa é a estrutura cíclica hexagonal no estado sólido da água. Veja como ela é lindinha, né? Ela tem uma estrutura toda compactadazinha, né? Com os hexágonos. Lembrando que não é aromático aí, tá? Só pra gente
a remeter à nossa velha orgânica, não é? É uma aromática, é uma ligação justamente relacionada às ligações de hidrogênio, tá? Que é a ligação de hidrogênio, quem lembra? É a ligação, né, relacionada aí com a presença do FON, né? Vocês viram isso com o dos anjos. E o próprio hidrogênio, não? Não posso esquecer do próprio hidrogênio. Então, aqui é a ligação de hidrogênio propriamente dita. Ok? Então, a relação dela também funciona. E aí nós temos essa estrutura condicionada aí ao estado sólido da água. Eu vou ter que apagar, porque tem uma informação, vai mostrar aqui a ligação de hidrogênio funcionando. Deixa eu apagar bem aqui. Pronto. Certo, prosseguindo, pronto, aqui é a ligação de hidrogênio, vocês estão vendo aí. Interação coesa, interação forte, aqui, ó, vou cobrir de vermelho aqui, ó. Essa é o LH, né, ligação de hidrogênio. E aí, com a diminuição da energia, porque está liberando energia para permanecer isso, ela vai ficar compactada de maneira cíclica e hexagonal. Tudo bem? Ó, podemos observar essa característica também no diagrama de fase, né, no caso aí da inclinação da curva, separação do estado sólido do líquido e diferenciar a observação de diagrama de CO2, só que eu tinha dito, né? Aqui porque eu antecipei no outro gráfico, mas eu já falei isso para vocês. A inclinação da pressão é muito, muito maior do que o da água, né? Então, para eu poder chegar no estado sólido, eu vou ter que adicionar muita pressão. E quando eu adiciono muita pressão, não existe a necessidade de eu passar pelo estado líquido, ok? Vamos lá para a densidade. Todo mundo conhece densidade, né? Corpos mais densos afundam em líquidos de menor densidade e corpos menos densos flutuam em líquidos de maior densidade. Assinado Gildácio. Essa informação foi o Gildácio que falou para mim. Tá? Então, veja, densidade vocês conhecem melhor do que eu. É aquela formulazinha, densidade massa da solução, volume da solução. Ela tem uma unidadezinha que é grama por ml, mas ela pode ser quilograma por ml, ela pode ser quilograma por litro, ela pode ser miligrama por decímetro, enfim, né, por decímetro cúbico, enfim, ela pode ter várias unidades, mas geralmente se usa grama por ml, tá? Geralmente se usa grama por ml, vai depender do que a questão te pede também, tá? Da questão da densidade. Então, ó, aqui é o que nós chamamos de massa específica, essa massa específica é a mesma coisa de densidade. Então, se você se encontrar aí com questões onde ele pede para você calcular a massa específica, eu estou trabalhando com a densidade, é a mesma coisa que densidade, tá? A fórmula é a mesma, ok? Aqui é uma formulazinha grega, tá? Um nomezinho grego aqui, ó, uma letrinha grega. E aí nós temos a definição a mesma para calcular a densidade. Quando a gente fala dessa questão de densidade, né, a gente tem que olhar e comparar as densidades relacionadas aí às demais matérias. A densidade, ela está vinculada também com interatividade. O tetracloreto de carbono, que é o CCl4, vocês conhecem muito bem. Ele é uma estrutura totalmente polar, né? Mas ele tem, o que eu já falei para vocês, ele tem ligantes polares, muito cuidado. Aqui é a polar, perdão. Ele tem ligantes polares. E a água você já conhece, né? A água, ela é totalmente o quê? Polar, não é não? A interatividade da água, a força que a água tem, está relacionada à ligação de hidrogênio, que eu já tinha falado para vocês no início. Então, para eu poder relacionar a densidade da água, tem muito a ver com as energias. Então, para a água se transformar no estado líquido para o estado gasoso, ela vai precisar romper suas ligações de hidrogênio. E vai ter que absorver muito mais energia, diferente do tetracloreto. O tetracloreto, a energia mínima já é o suficiente. E você vai notar, inclusive, que a densidade dele está vinculada com isso, uma mudança de fase. Note que esse círculo aqui, ó, a formação, né, a passagem. E essa passagem, se você nota, tem um vínculo aqui com a questão de temperatura. Eu não vou necessitar de tanta temperatura para isso. O seu composto volátil vai absorver a temperatura ambiente, uma temperatura nossa aqui de 20, 30 graus pela manhã. Você abre, você já consegue ver o desenvolvimento. E, consequentemente, se eu colocar os dois para trabalhar, né, eu vou observar aqui que o tetracloreto fica em cima, porque a densidade dele está muito relacionada com a interatividade. A água, veja só o distanciamento que tem, né? Eu necessito muito mais de energias e, consequentemente, eu tenho essa densidade da água aqui, né, que é de 1 grama por centímetro cúbico, né?
ou de 1 grama por ml, enfim, botar ml, que é o nosso tradicional, tá? Não vai mudar a nossa relação. Falei disso, mas quando se trata de relação de densidade em questões, é o cálculo limpo e seco. Ele vai te dar lá a massa, vai te dar o volume, vai fazer relação, por exemplo, se eu aumento a massa, eu diminuo o volume, ou diminuo a densidade, ou faço a relação matemática com densidade e o próprio volume para encontrar a massa. Então, aí, é aquela propriedade chamada propriedade específica, porque a densidade é específica, né, para toda e qualquer matéria, e nós trabalhamos em cima disso, essa especificidade. Então, bora ver o que está dizendo aí, ó. Quando a massa de uma substância aumenta, seu volume varia na mesma proporção, desde que as condições de temperatura e pressão se mantenham constantes. Então, se eu estou mantendo a temperatura constante, a massa vai aumentar e o volume também. Né? Se a massa aumenta, o volume aumenta, a densidade dele também vai ocorrer a variação. Né? Então, é que nem perguntar para vocês por que um iceberg que tem um volume tão grande, que tem uma massa tão grande, tem uma densidade tão pequena. Né? Porque, no caso aí, elas têm uma relação de inversalidade, é inversamente proporcional, né? Quanto maior o volume, quanto maior a extensão, menor vai ser essa densidade. Tudo bem? Vamos prosseguir aqui. Já estamos terminando, tá? Essa parte de volume 3 é muito curta, tá? É muito curta. E para encerrar aqui, ó, a questão das propriedades, que eu já tinha até mostrado para vocês, porque que é substância, porque que a mistura, as propriedades das substâncias, elas são fixas, né? A composição fixa, ela não muda. Então, eu consigo classificar dessa maneira. Já a mistura vai mudar porque eu estou trabalhando com misturas. E foi o que foi dito lá naqueles gráficos de aquecimento, né? Aqui são as temperaturas da água, de fusão e ebulição, vocês conhecem muito bem, e, inclusive, a densidade dela não muda em qualquer lugar do mundo, vai ser 1 grama por ml, tá? Eu posso mudar a unidade, mas o valor é o mesmo, tudo bem? O valor é o mesmo. E aí, crianças, eu cheguei ao fim do nosso volume 3. Como meu tempo já se esgotou, eu quero que vocês façam isso daqui. Né? Façam. Tragam dúvidas dessas questões, vocês vão precisar ter algumas questões de cálculo aqui, ó. Vocês vão calcular a densidade, vão calcular alguma coisa. Principalmente na seção Enem. Quero que vocês comecem pela seção Enem. Veja como o Enem trabalha essa relação. Tá? Veja como é trabalhada essa relação. Já anotaram aí? 54, 55, 56. Para a próxima aula. E a gente vai encerrando por hoje. Nós vamos encerrando por hoje. Agradecendo a todos pela participação, pela presença. Não se preocupe que a chamada já está anotada, eu vi quem está aí, né? Nós temos 21 alunos presentes. Muito obrigado quem esteve com a câmera ligada, fico muito satisfeito com a sua participação. Valeu, Sérgio, né? Valeu, Camille, que ligou, a Ana, a Clarice, né? Isso, a Rebeca ligou também, desistiu, mas ligou, mas fez a sua parte, isso é que é importante. Até a próxima, crianças, e não esqueçam, fazer que nem o Christian, estudem, treinem. Essa minha parte é só revisional. Revisem. Façam questões. Tá? Que é através da prática que vocês vão conseguir a perfeição. Um abraço para todos. Loren, cadê minha manga? Um abraço para todos. E até a próxima aula, crianças.